Fala, meus leiros, tudo tranquilo? Estamos aí na live do podcast Aulas Inteligentes, onde a gente vai receber a Nayara, que a gente vai, na verdade, vai trocar uma ideia, vamos conversar, tá? A Flávia vai entrar com a conta dela do Instagram. Eu vou estar aqui administrando a conta aqui do... Opa, aqui ó, já entrou. E deixa eu só chamar ela aqui. Como é que chama? Então, pessoal, o que acontece? Muita gente cobra a gente por não fazer tanta live, né? Não aparecer tanto, né? Nosso podcast ele foi criado para que a gente faça... Opa, agora sim, ó. Continua falando. Aí, Opa! brotou. Brotei! Yes! Olha eu aqui. E aí? Estamos Peraí. ao vivo. Quem vai reclamar agora, hein? Termina de falar aí que você tava falando. Então, a gente vai bater um papo aqui com a Nayara. Isso. Nayara que foi a primeira entrevistada do nosso podcast. A Nayara que também Não, primeira mulher. trouxe uma... Primeira mulher. Lembra do Lucas? Isso, tá, a primeira entrevistada Isso. com A, Isso. tirando a gente, tirando o primeiro entrevistado, não, foi o Lucas, mas a gente se entrevistando, aí sim, aí conta a Flávia como a primeira mulher. Não, mas na hora que eu fiz lá, eu contei a Nayara como sendo convidada. Ei, Delma! Ei, João! Oi, perna de pau! Perna de pau. Segura. Sensacional. Sesquine e Sebastião, sejam bem-vindos. Cadê a Nay? Eu chamei ela, mas acho que ela não visualizou. Você consegue ver lá no WhatsApp? Ah, ela entrou. Calma aí, como é que... Ela já entrou. Entrou. Oi, Nay. Como é que eu chamar ela aqui? Gente, pra quem não tá entendendo nada, o Marlon e eu, não é aquele filme do cachorro, né? Zoei agora, zoei. A gente tem um podcast onde a gente faz uma entrevista e o nosso tema que a gente aborda é trabalho em equipe. E a gente já está com 22 entrevistas, Marlon? Você sabe mais do que eu, você edita, né? 24, gente, a gente já está no Spotify, está no SoundCloud, acho chique falar SoundCloud. Oi, tudo bem? Ei, Nay! Oi, amores, que bom estar aqui com vocês. Vocês estão me escutando, né? Certo. Sim, entendo. Nossa, peraí que tá muito alto aqui, vou baixar aqui rapidinho. Um pouquinho alto mesmo, verdade. Vou baixar aqui também, então. Então, gente, como eu estava falando, é isso. A gente já está em todas as plataformas de áudio e a gente está estreando hoje nas lives, cara. Isso, Idelma, boa. Idelma é uma fofa. Já faz o convite, Marlon, para ela. Ela já está sabendo que ela vai ser uma das entrevistadas? Tá sabendo. Isso aí. Soube agora. Ai, que bom. E Nayara, sua linda. Que bom. Saudades que eu tava com você, garota. Ai, que saudade que eu estava de você. Nossa, eu que estava com saudade. É um prazer estar aqui com vocês, de verdade. É isso aí. Manda ver, querido. Vai lá. Isso, vai que eu começo a falar e não paro mais. Sempre pensando em fazer essa dinâmica, né, de lives também para mostrar para as pessoas que ouviram o podcast quem é que a gente entrevistou, poder conhecer um pouco mais, trabalhar mais os temas que foram falados no próprio episódio. Então aqui a gente vai bater um papo super show de bola, a gente se admira muito, a gente torce pelo sucesso um do outro. Então esse aqui é um presente primeiro para a Nayara, que está sendo convidada aí, mas claro que é um presente para nós. E a gente pode ser, de repente, entrevistado por ela aqui no meio desse podcast aqui. Tudo é possível. Tudo é possível. É bom os desafios, né? Isso aí. E olha só, deixa eu começar logo. Vamos começar botando
pilha aí nesse fogo no parquinho. Hoje falaram que eu tô com a roupa colocando fogo no parquinho, então vamos embora. O que você achou, Nayara, da nossa entrevista, quando a gente te entrevistou, que era só áudio, agora estamos aqui, né, mostrando para as pessoas o nosso rostinho, né? E assim, o que você achou? Você gostou da experiência de participar lá com a gente, do nosso podcast? O que você achou? Eu gostei muito de participar, mas o que eu mais gosto é quando eu penso que estamos ajudando o próximo, né? Top. Então, eu amo ajudar as pessoas. Então, ao meu ver, o podcast de vocês tem muito esse objetivo, né? De ajudar as pessoas através do nosso ensinamento, através do que a gente sabe, né? Isso. E eu sempre acredito que, independentemente da profissão, independentemente de qualquer pessoa, sempre podemos aprender com o próximo. Eu acredito muito nisso. Então, a experiência foi muito boa e eu já estou esperando pelo próximo convite, hein? Aí, Marlon, será que vai ter uma segunda edição com os convidados da primeira temporada, hein? Pode pensar, hein, Marlon? A gente está testando essa metodologia da live exatamente para isso, né? Porque, às vezes, 1 hora para determinados assuntos não é o suficiente, né? Então, a gente precisa complementar. Esqueci de falar de tal parte, ou falar sobre o que aconteceu desde o episódio, né? Porque muita coisa aconteceu, todos nós estamos evoluindo, aprendendo, né? Então, compartilhar as necessidades. E, sabe, eu tava ouvindo de novo enquanto eu fazia as postagens ontem, né, pro Instagram, né, pro feed do Instagram, Nay. Aí eu tava ouvindo você de novo, aí tem uma parte que você fala assim... para as mulheres, né? Que a gente chega a abordar o tema machismo, né? Que é um assunto que hoje em dia está muito forte. E você foi muito legal. Você falou assim, cara, não deixa nada te parar, nem machismo, nem nada. Vai, segue o que você tem que fazer. Seu Exatamente. Coração, né? Fala aí, pode mandar ver. Exatamente. Eu acredito que, assim, a questão do machismo é muito forte. Eu acho bem legal também a gente trazer mais esses conteúdos. Mas eu acredito também que isso pode ser aplicado, né, para qualquer pessoa. Porque muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade de seguir aquilo que a gente acredita quando tem influências, né? Pessoas dando opiniões, a sociedade... Então, eu acredito que é muito importante a gente escutar sempre a nossa voz do nosso interior, sempre. E a gente ir mesmo, a gente ir em busca daquilo que a gente acredita e não se deixar abalar. Porque eu já meio que doutrinei a minha mente, porque eu já sei que vai ter problemas, né? Então, a gente tem que aprender a amar os problemas. Eu acredito que o machismo é um problema, mas que dá para ser superado através, né, do nosso mindset aqui, através da nossa mente. Arrasou! E aí, Marlon, você está intimidado aí com essas duas mulheres aqui, pentelhando? Lixo. Eu estava preocupado que eu almocei agora há pouco, né? Aí poderia ter algum caroço de feijão no meu dente. Eu ia te matar, você sabe, né? Que isso? Mas só que aí, como que eu evitei isso? Eu não comi feijão. Pronto, não tem como ter caroço. Vocês estão no lucro, tá? Porque eu ainda nem almocei. Eu fiquei aqui no consultório ainda. Falei, não, eu vou ficar porque essa entrevista, essa live promete. Então eu falei, não, eu vou ficar direto. Sim. Top. Vamos. O que vocês quiserem falar, tamo aí. Como é que você tá aí na sua vida? Conta aí pra gente. O que você tá aprontando? O que você tá fazendo? Eu, no caso. Ou Marlon. Você. Eu, né? Então, assim, eu tô passando por um grande desafio. O primeiro, aprender a fazer a minha gestão de tempo. Legal. Porque eu sinto que, pelo menos pra mim, o tempo passa muito rápido. Então, eu sinto que quando eu erro na questão da atividade, isso tem um preço. Então, por exemplo, esse é um dos meus maiores desafios. Me concentrar para fazer o que é certo naquele momento. Porque, independentemente de como esteja o nosso dia, toda atitude que a gente tem influencia o nosso futuro. Então, eu sinto muito isso. Então, desde quando a gente acorda até quando a gente vai dormir, eu tento sempre fazer as melhores decisões, porque eu sei que isso vai influenciar no meu futuro. Então, esse está sendo um dos meus maiores desafios. Não ficar focada só
assim, não é que não é ficar focada, mas eu também tenho família, eu também tenho outras coisas que eu preciso cuidar, que não tem nada a ver com o trabalho, a minha saúde mental. Quando eu não estou bem mentalmente, quando eu estou ansiosa, o meu trabalho sofre influência. E eu não consigo trabalhar bem com a minha mente ansiosa, eu não consigo. Então, assim, o meu desafio nesse momento é conciliar, né, a minha saúde, a minha vida pessoal com o meu trabalho. Porque da mesma forma que eu quero ter sucesso com o meu profissional, eu também não quero chegar lá acabada, sem saúde mental, né? Perfeito. Então esse é um dos meus maiores desafios. Esse é um dos meus maiores desafios nesse momento, entre vários outros, né? É legal você trazer isso, que antigamente você acreditava muito assim, minha vida pessoal é uma coisa, minha vida profissional é outra. Isso que você falou acabou de mostrar que não, né, Nay? Né, Marlon? Que tipo assim, Não. cara, a gente não nós não somos pessoas separadas, nós somos um ser humano e a gente tem que viver com todas as emoções ali acontecendo e bola Sim. pra frente. Segue que a vida não vai ficar esperando. Sem olhar para trás, eu acredito muito nisso, que a gente não tem que ficar olhando para trás. Se a gente tomou uma decisão que, ao nosso ver, ao nosso olhar, não foi uma boa escolha, eu acredito que a gente tem que abraçar essa decisão. Porque se a gente ficar, nossa, não deveria ter escolhido isso, não deveria ter feito isso, eu acredito que é pior. Então, eu tenho feito muito isso, sabe? Sendo o máximo responsável possível com as minhas decisões naquele momento, sem ficar de remorso, sem ficar me culpando. Porque eu acredito que isso acaba atrapalhando a nossa vida, né? A gente acaba decidindo as coisas e como pega um hábito de ficar reclamando aquelas decisões que a gente teve. É isso aí, Marlon. Manda ver, Marlon. Você tá muito quietinho, eu também não deixo para a pessoa falar, né? Fica só falando. Não, está coberta de razão aí, porque a Nayara, ela é uma pessoa que sempre conversou comigo, me deu dicas, alinhando a saúde física, né, de você se alimentar bem. Para quem não sabe, ela é vegetariana, né? É vegetariana ou vegana? Eu sou vegetariana, mas, por exemplo, eu já tô já tô querendo parar de tomar leite, mas eu já tô com um pezinho no veganismo, vai. Tá vendo? Então, essa saúde, ela vai influenciando a sua mente no jeito que você trata o seu corpo, você começa a tratar tudo que está ao seu redor. Então, a agenda, o relógio, os horários também acabam você querendo deixar ele mais saudável, né? Então, quais são as técnicas aí que você tem aplicado que você tem se sentido mais confortável para se organizar? Boa! As técnicas, mas você fala em relação a estar bem para poder trabalhar? Pode ser, mas também pode ser em questão dessa organização para você fazer o que você tem planejado. Certo, certo. Amigo, muito boa a sua pergunta. E eu acredito que é o seguinte, independentemente da técnica, eu acredito que é muito importante a gente acreditar em nós mesmos, em nós mesmos. Então, uma coisa que eu sempre faço de manhã é alimentar o meu emocional, com crenças positivas em relação a mim, em relação ao meu trabalho. Então, eu sempre estou reforçando essas falas para mim. Eu falo sozinha o dia inteiro, eu fico falando sozinha, eu falo sozinha no espelho. Quem me vê de longe deve imaginar que eu sou doida. Mas é porque eu mantenho um relacionamento muito, muito íntegro e sério comigo. Então, eu sempre estou do meu lado. Então, eu sempre estou falando coisas positivas para mim, sabe? Eu acredito que isso é muito importante. Então, essa é a minha técnica, sabe? Eu gosto muito de ir para um lugar que tem aqui perto da minha casa. É meio que uma cachoeira, é um lugar secreto, né? Eu nunca vi ninguém lá, tal. Mas eu gosto de ir lá, eu gosto de sentar lá, porque lá eu fico na natureza, né? Então, assim, eu gosto de sentar lá, eu gosto de fechar os meus olhos e eu gosto de me conectar com aquilo que me faz feliz, que é a natureza. Então, essa é a minha técnica, né? Porque eu quero ser muito bem-sucedida na minha vida, mas para fazer aquilo que eu gosto, que é ficar no meio da natureza, ter esse tempo para ficar no meio da natureza. Então, essa técnica é simplesmente acreditar em mim, ter fé no meu trabalho e acreditar que não vai ser fácil, né? Largar aquela coisa do perfeccionismo, porque pode ser um clichê, a
Fafá, ela comentou, ela adorou. Eu não sei o que exatamente ela comentou, mas que é muito importante, gente, que não existe técnicas assim mirabolantes. Basta a gente acreditar muito na gente. E às vezes, eu vou ser bem sincera pra você, foi muito difícil acreditar em mim no começo. Porque eu não acreditava no meu potencial. Só que uma coisa muito engraçada começou a acontecer. Eu comecei tanto a falar sozinha comigo, que eu comecei a ter visões, em outros lugares, como se o meu corpo estivesse ali, mas como se a minha alma não estivesse ali, como se a minha alma já estivesse em outro tempo. Com aquilo que eu estava comunicando, sabe? Em relação ao treinamento, em relação a... Sim, então essa é uma técnica, Marlon, que eu utilizo muito para acreditar em mim. Eu acredito que você não precisa ser a pessoa mais inteligente do mundo, você não precisa ter mestrado, você não precisa... Você só precisa ter força de vontade e acreditar muito em você. Eu acredito que a gente precisa muito acreditar na gente, buscar sempre fazer o que é certo, se esforçar mesmo, porque às vezes vai ser um saco trabalhar tarde, às vezes a gente vai estar cansada, não vai querer fazer aquilo, mas é necessário. E o sucesso surge disso, quando você está cansada, mas você vai e faz, entende? Então, a técnica é você falar para você todos os dias coisas boas para você. Você falar que você vai conseguir, você falar que você merece, você começar a mentalizar mesmo na sua mente a vida que você quer ter. Porque eu faço isso todos os dias. É o meu alimento emocional, sabe? O que eu falaria agora, já de manhã. Oi? O que eu falaria agora? Isso! Nai, ela é muito fera, né? Você... Tá, vocês que são fera. Fera com fera, anda com fera. Oi? Somos, cara, a gente enxerga no outro sempre aquilo que a gente tem. Lembra que o JP falou isso no nosso episódio verdade, lá? Verdade. Boa. Hein, deixa, Marlon, deixa eu interromper você só um minutinho, você e a Nai, só para agradecer quem está aqui, quem já passou por aqui. Com vontade. Cara, a Idelma, o João, o Perna de Pau. Oi, Arnaldo, beijo para você. Isso, Arnaldo. O AG aqui, AG Estética Automotiva, né? Tem o Fábio, que passou por aqui. O Cláudio Menezes está sempre vendo os nossos conteúdos, né, Marlon? Também é um dos nossos convidados aí para o Aulas Inteligentes. Nilo Quinteiros, aqui de Aracruz. Silveira, Arnaldo. Fafá. A Fafá é a minha linda, é a minha amiga do coração. É minha irmã, cara, que mora em Friburgo. Meu coração ficou lá em Friburgo, um pouco tá lá na casa dela. Minha amiga de faculdade, Fabiola. Evandro... Felipe, Andréia, gente, Andréia é outra Marlon que tem que estar na nossa lista, eu esqueço, mas a gente tem que botar o nome dela. E o Arnaldo, valeu, Arnaldo. A Andréia, gente, a história de... Só um parênteses aí para falar da vida da Andréia, cara. Segue a Andréia. Andréia, para mim, é uma das pessoas que mais impactou a minha vida nos últimos 2 anos. Segue, depois vocês me contem o que vocês acharam, cara. Ela é foda. Ela é uma pessoa assim que ela tem uma determinação absurda. Ela tem uma dedicação à saúde dela. Eu vou falar porque ela prega isso no Instagram dela. A André pesava, ela era bem gordinha e ela decidiu que ela ia. É o que você falou, sabe, Nai? De tipo assim, de acreditar em si mesma. Ela começou a fazer exercício físico e a alimentação. Ela mudou tudo na vida dela. Cara, você tem que olhar... Olha o antes e depois da Andréia. Cara, ela é a minha inspiração maior, assim, nos últimos tempos de um ser humano que entendeu o significado da vida, sabe? Tô eu atrapalhando aqui sua entrevista, mas eu precisava falar isso. Imagina que isso. Imagina, nunca você vai estar atrapalhando. Nunca, entendeu? Que isso fique muito bem claro, tá? Nunca você vai estar atrapalhando. Manda ver aí, Marlon. Segue daí. Puxar um gancho aqui. A Nayara, ela tem as atividades dela nas redes sociais, tem o Instagram, tem o podcast, tem o YouTube. E eu queria que ela compartilhasse aqui um pouco de como é que ela está ajudando as mulheres, principalmente, claro, né? Mas eu acho que um homem que está ligado, ele também vai assistir, porque ele convive com mulheres. Ele talvez não namore, mas ele tem uma irmã, uma mãe, e ele vai entender melhor isso acompanhando. Então, eu queria
né, que você falasse sobre seus programas, né, você tem programa via áudio e via o canal do YouTube. Conta aí pra gente como é que tá sendo. Claro. Bom, eu queria primeiramente falar o seguinte: quem tiver alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta para mim, para o Marlon ou para Flávia, fiquem à vontade, se joguem, perguntem o que vocês quiserem. Bom, a primeira coisa que eu queria falar em relação ao desafio do YouTube. Aquele desafio, eu queria falar primeiramente como que eu me inspirei, né? Eu me inspirei através do empreendedor Érico Rocha, e ele fez um desafio de 365 dias. E o que acontece? Eu queria nunca mais desistir, porque eu tinha um péssimo hábito de desistir, e isso estava me incomodando muito. Então, qual é o principal objetivo daquele desafio? Primeiramente, é um desafio a longo prazo, né? E eu percebi que eu também tinha uma certa dificuldade em lidar com projetos a longo prazo, porque geralmente a gente é imediatalista, né? A gente quer tudo rápido e tal. Então, esse desafio, primeiramente, está trabalhando internamente a empreendedora interna aqui da Nayara, que é nunca desistir, né? Porque é um grande desafio você fazer vídeos todos os dias, é, tipo, muito cansativo, sem perder a qualidade dos conteúdos, mas que esse projeto vai me trazer uma autoridade e, principalmente, benefícios pessoais. Da Nayara saber que qualquer coisa que ela quiser fazer na vida dela, ela não vai desistir só porque está difícil, ou só porque aconteceu alguma coisa, entende? Então, esse era um dos principais objetivos do canal do YouTube. É um projeto a longo prazo, onde eu tivesse a certeza absoluta que eu jamais iria desistir de qualquer coisa que eu quisesse iniciar na minha vida. E outra coisa também, que eu acabei alucinando muito, né? Eu não sei se um dia eu vou ser mãe, eu não sei se um dia eu vou ter filha, eu não sei se um dia eu vou ter filha, eu não sei. Mas eu pensei na ideia, também inspirando no Érico, de deixar lá para os meus filhos verem, né, o meu conteúdo. E outra coisa também, eu não gosto muito, assim, de postar vídeos de me exibir, sabe? Então, o que eu quero? Eu quero chegar nos meus 50 anos e ver o que eu plantei na minha vida. Então, o YouTube é mais como se fosse um livro pessoal onde eu quero olhar para mim e pensar o quanto que eu mudei. Então, eu meio que não estou focando muito ainda na questão de visualizações, inscritos, porque esse não é o principal objetivo, né? Uhum. O principal objetivo é reforçar aquilo internamente da Nayara, através dessa dificuldade, através desse desafio dia a dia, entender perfeitamente que eu posso iniciar o que eu quiser na minha vida, que eu não vou desistir e que eu ensinasse isso para as outras mulheres também. Porque eu percebo que não só as mulheres, mas muitas pessoas acabam desistindo muito fácil. Acontece alguma coisa e acaba desistindo, acaba, sabe, saindo do foco. E eu acredito que é muito importante que a gente mantenha firme sempre aquilo que a gente quer realizar na nossa vida. Então esse é o principal objetivo do YouTube. E outra coisa, a questão do podcast, né, eu me sinto muito livre quando eu vou fazer podcast lá no Anchor. Então, eu gosto de fazer podcasts justamente para expandir a mente das pessoas, porque eu acredito que o ser humano, não todos os seres humanos, mas muitas pessoas vivem muito presas no mundo da Matrix, as pessoas não expandem muito a mente, a consciência, e o Anchor, né, o podcast é meio que um refúgio para mim, para ser bem sincera com vocês, porque lá eu falo realmente o que eu penso, o que eu acredito. E eu tenho até essa dificuldade, porque às vezes as pessoas não, tá, gente, mas algumas pessoas têm a mente fechada, então Sim. meio que você não se sente livre para falar sobre aquilo que você acredita, sabe? Aquilo que, enfim, aquilo que você estuda, aquilo que você pesquisa. Então, como eu sou uma pessoa que eu sempre estou pesquisando sobre vários assuntos, todos os dias, porque eu sou uma pessoa que eu tenho sede de aprendizado, tenho sede de estudo, eu tenho sede de pesquisar, de aprender, sabe? Então, eu sinto uma necessidade de despejar isso, de colocar isso para fora, através das minhas visões loucas, né? Não só no mundo da espiritualidade, com ufologia, mas também através do empreendedorismo. Então, o podcast é mais meio que eu vomitar aquilo que eu acredito, sabe?
Eu falar aquilo que eu penso mesmo, sem filtro, independentemente se eu sou empreendedora. Porque eu sou empreendedora, eu tenho uma profissão, mas eu sou a Nayara Santos, eu tenho os meus ideais, eu tenho a filosofia de vida que eu quero seguir, que não tem nada a ver com empreendedorismo, entende? Então, o podcast lá é muito focado nisso. Em relação a outra pergunta, né, como que eu estou lidando com as pessoas e tudo mais, mas eu tenho muito falado com as pessoas no tete a tete, fortalecido o relacionamento, né, nessa pandemia, eu tenho focado nisso, focado o relacionamento com as mulheres. Então, por exemplo, eu tô focando muito, eu tô conversando muito com as mulheres do Nordeste, né, com as mulheres nordestinas. Show. Porque eu sou natural da Bahia, mas eu não cresci na Bahia, eu saí da Bahia com 2 anos de idade. Não lembrava, você deve ter falado, eu não lembrava. Eu sou vira-lata, né, eu sou uma mistura. Então, eu tenho me conectado mais com essas mulheres. Legal. Porque, assim, questão de me identificar mesmo. Então, eu tô fortalecendo muito isso, a questão do relacionamento. E eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Marlon. Se ficou faltando alguma coisa, você me fala. Mas é basicamente isso que eu estou fazendo. Não, eu ia perguntar, no meio da sua resposta, eu ia perguntar se a sua participação lá no nosso podcast ajudou você a pegar uma inspiração para usar no seu podcast. Boa! Muito mesmo. Uma coisa que me fez refletir muito ali, conversando com vocês, foi o quanto que a gente precisa das pessoas, o quanto que a gente precisa do próximo, o quanto que é melhor a gente ter pessoas ali que vivencia aquilo que a gente vivencia. Porque a gente faz podcast e nem todas as pessoas fazem podcasts. Então, eu senti uma sensação muito boa, gente. Primeiramente pelo ser humano que vocês são, né? A primeira coisa, para mim é um prazer estar perto de pessoas que são boas, pessoas que são positivas, pessoas do bem. Então, para mim, essa foi a experiência boa, a questão de estar fazendo podcast com vocês, mas pelos seres humanos que vocês são, pela história de vocês, né? E tá aprendendo e tá contribuindo, né? Com vocês ali naquele momento, porque eu amo contribuir, eu não consigo ficar parada. Se eu estiver em um lugar e tá todo mundo fazendo alguma coisa, eu não consigo ficar quieta, ficar sentada, me dá agonia, Legal. Eu não consigo. Eu tenho um senso muito forte de contribuição. Mas aquele podcast foi incrível e eu ainda estou esperando pelo próximo convite. Olha só, O próximo você entrevista a gente. Legal. Claro, vamos botar isso como meta. Boa! Ela vai entrevistar a gente. Legal. Eu tenho mais uma pergunta. Manda ver. A fila. Senão eu tenho medo de esquecer a pergunta, gente. É o seguinte, dessas mulheres que você está conversando, eu imagino, né, com essas conversas mais íntimas, venham assuntos bem profundos, né? A gente sabe que isso acaba acontecendo, às vezes a pessoa vai numa terapia, abre o coração, conta coisas que ela nunca contou para ninguém na vida, é quase como um confessionário na igreja, né? E, assim, claro, não citando o nome, mas teve alguma história de que você falou assim, cara, eu nunca ia imaginar que isso estava acontecendo com uma mulher no Brasil, eu não acredito que isso ainda aconteça, algum caso assim muito forte que você veja que as pessoas ainda não têm noção de que isso está acontecendo? Sim, eu percebi um certo padrão, né, nas conversas. Um desses padrões, a questão de que elas precisam muito reforçar a crença em si mesma. Legal. Que elas precisam muito entender qual é o sonho dela, né? Porque tem mulheres que estão vivendo e não sabem qual é o seu sonho, né? Não sabe aquilo que quer realizar, meio que zumbilando por aí. Então, um certo padrão que eu percebi, principalmente nessas mulheres que eu conversei, é a questão delas acreditarem mais nelas, que é possível você transformar a sua vida, independentemente da sua classe social, independentemente do que você tenha passado. Não importa o que tenha acontecido, você sempre pode transformar a sua vida, você sempre pode ser outra pessoa, você sempre pode ser outra mulher. Então, eu percebi que existe meio que uma certa dificuldade delas acreditarem que elas podem explodir,
que elas podem mudar completamente, que elas podem arrasar. E arrasar não é só a questão do ego, sabe? Arrasar na sua vida mesmo, você progredir, você evoluir. Então, eu percebi muito esse padrão. E não é só a questão das mulheres nordestinas, mas a questão da gente acreditar que a gente pode transformar a nossa vida. Então, eu percebi muito nisso, conversando com elas. Eu percebi que existe meio que uma certa dificuldade delas acreditarem que elas podem ser outras mulheres. Outras mulheres significa que pode ser uma mulher melhor, mais bonita, com mais saúde, entende? Então, eu percebi isso. E eu reforço muito, gente, a questão de que a gente sempre pode transformar a nossa vida, independentemente do que tenha acontecido. Basta a gente acreditar, né, na gente, no nosso potencial. Perfeito. E eu quero fazer uma pergunta também para você e para Flávia. Manda ver. Bora. Bom, a primeira pergunta que eu queria perguntar pro Marlon é a questão de que se ele tem consciência do propósito de vida dele, né? Se você tem essa consciência do seu propósito de vida. Toma, garotinho. Quero ver. Ou você está em busca. Ainda bem que você foi primeiro. Vou dar para você pensar um pouquinho aí, Marlon. Valeu, Idelma. Você viu como... Se você não ouviu ainda, Idelma, ouve o podcast da Nayara. Eu fiquei impactada com ela desde o início. Linda, obrigada. Um beijo aí para quem está entrando. Incrível, muito obrigada. Carmo, Sérgio, Léo. Beijo para vocês. Beijo para quem está entrando. Vai lá, agora responde, Marlon, aulas. Mickey. Depois explicamos o Mickey. Não, um dia vai ter uma entrevista só com o Mickey, só, tá? A gente vai ficar o episódio inteiro com o Mickey. Vamos lá. Quando eu penso no propósito, eu penso no seguinte: se for só para mim, não é propósito. Não sei se isso está certo ou errado, se isso está muito altruísta ou não, mas eu acredito que um propósito ele reflete no meu exterior, as pessoas que estão ao meu redor. Então, assim, eu acredito que tem muito a ver com a questão da educação. Do mesmo jeito que você diz, né, que tem mulheres que estão com autoestima baixa e tal, eu acredito que isso é mais perceptível nas mulheres, talvez até por elas terem mais coragem de se abrir do que nós homens que somos muito fechados e às vezes disfarçamos isso, fingindo que não acontece, mas sim, a gente tem também todos esses desafios de autoestima, de receios, e eu acredito que a educação é o principal caminho para a gente se livrar disso, não a educação tradicional. A educação tradicional coloca a gente numa caixinha, transforma a gente numa peça para ser colocada numa engrenagem de um sistema que usa a gente, né? Eu não defendo muito o mercado de trabalho tradicional, não. Eu acho que ele dá uma dignidade, ele dá uma certa função na nossa vida, mas se ficar só nisso, se a gente se limitar só nisso, a gente vai ter um caminho de frustração. Como que a gente não se frustra? A gente tem que transmitir aquilo que a gente é para o outro, porque você tem defeitos, mas ao mesmo tempo você tem qualidades que aquela pessoa queria ter os seus defeitos, vamos dizer assim. A Nayara me ensinou isso uma vez. Ela falou, poxa, cara, olha só, não existe ninguém tão feio ou tão bonito que seja amado por todo mundo ou desamado por todo mundo. Tem gente que vai olhar para você e vai falar, nossa, essa pessoa é a ideal para minha vida. E você do jeito que você tá, sem maquiagem, sem produção nenhuma. A pessoa, nossa, você é maravilhosa. Então, a gente precisa parar um pouco de se cobrar tanto com relação a isso, não chegar ao ponto de ser relaxado, né? Mas ficar tranquilo consigo mesmo, confiante. E aí, propósito de vida. Como é que eu pego isso e uso na minha vida? Desde 2017, eu comecei a usar o nome Marlon Aulas, né? E aí muita gente não entende até hoje, parece até um enigma da vida. Mas o Marlon Aulas veio da junção da gíria, aulas, que tem nos vendedores ambulantes, a gente falava muito isso na rua, tipo, você fez direitinho, deu aula de como faz, sabe? Então aí ficou esse negócio de aulas. Pronto, aulas. Depois veio a vontade que eu sempre tive há muito tempo de ser instrutor, professor, não necessariamente ter que me formar como
em pedagogia, mas de poder dar treinamentos, ensinar. E como que você aprende a ensinar? Você tem que considerar que todo mundo que você está conversando e ensinando não sabe de nada do que você está ensinando. Sabe quando um treinamento fica ruim e chato? Quando o cara que está ensinando fica com aquela postura de professor de faculdade, tipo, isso aí você já sabe, isso aí você aprendeu na quinta série, e por aí vai. Não, eu sou muito mais de concentrar aquela informação de uma forma que até uma criança entenda. Então, linguajares, linguajares muito rebuscados, muitas palavras em inglês, a gente acaba falando e acha que a outra pessoa sabe, mas não sabe. Então, tudo que tem em relação à educação transmitir, eu acredito como um propósito de vida. E por quê? Porque uma pessoa que, por exemplo, ela está passando por um problema de autoconfiança, eu acredito que ela um grande fator que favorece isso é a questão de ela não se sentir com recursos suficientes para fazer aquilo. Ela tem medo. É como se ela estivesse num quarto escuro e ela está com medo de tropeçar em alguma coisa. E ela anda sempre com receio, sempre devagar. Como que ela ganha confiança? Quando a luz... Quando a luz chega e ela sabe que ali ela não pode ir, porque senão ela vai esbarrar, mas aqui o caminho está livre, ela pode seguir e pode correr. Então, o que é essa luz? É o conhecimento. Então, meu propósito é dar aulas, ensinar aquilo que eu sei de maneira simples. E vem aí o nosso curso. Amei seu propósito. Ó, o spoiler. Incrível, Marlon. O spoiler. Vem aí o curso de como fazer podcast. Aguenta aí que a gente vai falar mais. Não, Marlon? Mas, Marlon... Sim. Ô Marlon, uma coisa muito boa em relação a isso é que você tenha consciência, pelo menos, do seu propósito de vida, né? Tem muitas pessoas que não sabem qual é o seu propósito de vida. Então, só pelo fato da gente ter consciência, isso já é muito bom. Então, você tá no caminho certo, entende? Então, isso é maravilhoso, a gente ter consciência do nosso propósito de vida. Show. Sim, não foi fácil definir esse propósito, não foi uma coisa tão clara. Tem gente que decide o propósito de vida aos 13 anos, fala que é difícil. Tem que pensar bastante. Então, o que faz o propósito? Eu junto as duas coisas, né? Primeiro, uma coisa que você gosta de fazer, que é natural sua, que você faria de graça, né? E o segundo fator é tipo assim, se aquilo vai ajudar as pessoas ao seu redor ou se só vai ajudar você a se inflar o seu ego e você ser o mais maravilhoso naquilo. E eu acho que não adianta. Você inflar seu ego e tal. É importante você cuidar do seu ego, da sua confiança. Mas não de colocar ele como um Deus da sua vida e dane-se o resto do mundo. Sim. Com certeza. Ô, Flávia, tá quietinha. Eu acredito muito nisso. Aí. Eu tô. Uma pergunta aí. Eu sei. Deixa você responder tudo primeiro. Vai na fé. Tá afiando a pergunta que ela vai fazer pra você. Quero só ver. Pode fazer pergunta, né? Pode, manda ver. Ai, meu Deus, tô até com medo agora. Aí, tinha uma coisa muito interessante que eu tinha pensado, Flá, naquela coisa de que, por a gente ser mulher, a gente meio que sente medo, né? De falar o que a gente pensa, medo de seguir o nosso estilo de vida, porque as outras pessoas vão pensar, o que as outras pessoas vão achar. E eu quero te perguntar se você já sentiu vontade de tacar o foda-se, sabe? De ser você mesma e foda-se quem vai gostar ou quem vai falar mal, mas que você é você, né? E eu queria te perguntar isso, se você já sentiu essa vontade de tacar o foda-se, ser você mesma, seguir seus ideais, ou você tá no processo, ou você já pensou nisso. E depois eu te falo por que eu te fiz essa pergunta. Eu vou botar tocando agora, tá? Antes, deixa só eu falar mais uma coisinha. Não sei se ele tá ainda aí, é o Maciço. Eu esqueci o nome dele, eu conheço ele do Clubhouse. Gente, esse cara é incrível. Se ele estiver ainda aí, se você quiser, tá, Mar? Entra com a gente aqui, que eu queria que você fizesse uma poesia. Gente, ele cria poesia assim, ó. Se ele estiver aqui...
Amo Ele é poesia. Amo maravilhoso, ele é poesia. maravilhoso. Ele se descobriu nisso, eu acho o trabalho dele muito legal. Se ele estiver por aqui ainda. Amo poesia. Amo. Agora, em relação à sua pergunta para mim, né? Eu já taquei o foda-se tem tempo, Isso. tem muito tempo que eu taquei o foda-se, mas eu taco o foda-se constantemente, tá? Não é um foda-se. Eu costumo falar que o meu foda-se. Quando você vai apagar a luz no interruptor, você aperta um botãozinho, não é isso? O interruptor tem. Liga e desliga, né? Aí ligo o foda-se, né? Eu não ligo o foda-se, eu ligo o disjuntor. Sabe aquela alavanca que você faz? Foda-se. E várias coisas da minha vida foram assim. Perfeito. Porque, por exemplo, eu casei grávida numa cidade do interior, e isso foi um escândalo na época, né? Porque eu casei grávida, conheci meu marido com 3 meses, então todo mundo, nossa, não vai casar na igreja, sabe aquela coisa assim do comentário ser você? E eu falei, tá com foda-se. Foda-se, tô nem aí, porque o pessoal vai pensar de mim, eu tô nem aí. Minha mãe e meu pai ficaram tristes, lógico, porque você não espera isso. Mas, tipo assim, cara, a partir do momento que eu fiz alguma coisa que não está previsto dentro dos padrões da sociedade, você vai ser julgado. E eu não tô nem aí, porque não são as pessoas que vão viver o que eu tô vivendo. Então, esse foi um dos primeiros foda-se que eu dei na minha vida. Um foda-se legal que eu dei, Nay e Marlon, foi quando eu saí de Aracruz e fui estudar também. Foi um foda-se grande, que eu nunca tinha ido nem a Vitória, que é a capital do meu estado aqui, sozinha. E fui morar em Friburgo, onde eu conheci a Fafá, que estava aí na live. Enfim, conheci uma galera que são meus amigos até hoje. Então, foi um foda-se. Aí teve esse foda-se da gravidez. Casei, hoje eu tô casada já há 17 anos, né? Então, assim, tenho minhas 2 filhas, construí minha família, enfim. E agora, o foda-se que eu construo agora é o seguinte, quando eu formei, comecei a montar meu consultório, eu montei meu consultório e trabalhava na unidade de saúde. Então, me revezava, assim, em 1000, né? Tendo minha vida pessoal, minha vida profissional, assim, bem movimentada. E o que acontecia muito aqui? Existia, em cidade do interior, não sei se por aí onde vocês moram tem, as festas que acontecem onde os profissionais vão para, tipo assim, aquela questão do ego, né? Vai para a festa para mostrar a melhor roupa, para fazer divulgação do seu consultório, enfim. Era assim que acontecia as coisas aqui em Aracruz. Eu ia, porque falava assim, não, amor, para você estar bem na sua cidade, né, para você estar bem aqui em Aracruz, você tem que participar dessas coisas, porque você tem que fazer o cabelo, tem que fazer a unha, tem que melhor sapato, a melhor roupa, nanana. E eu tava nessa vibe, eu entrei nessa onda. Só que até que um momento eu virei e falei, caraca, velho, a vida não pode ser só isso. Eu não nasci, eu não tô aqui para ficar de futilidade na minha vida. Eu nasci pra coisa melhor, eu tô aqui pra uma coisa maior. Cara, aí taquei o foda-se. Taquei o foda-se. Eu falei, não vou mais nessa porra. Não vou. Desculpa o palavrão, gente, mas fala. Não quero mais saber disso. Maravilhosa. Eu não quero saber. Eu quero viver minha vida. E aí? 40 vezes e agora pede desculpa pelo palavrão. Verdade. E aí, nada Sem problema não. Gente, nada contra quem quer viver uma vida assim, tá? Pra mim não estava sendo satisfatório. E aí, eu falei, aí o que aconteceu? 2016 foi quando eu conheci a internet, assim, mais a fundo. Comecei a fazer curso na internet, eu me encontrei, falei, cara, isso é o futuro. Aí o Instagram começou, minhas primeiras postagens foi em 2017, no início de 2017. Cara, neguinho me zoava pra cacete, sabe? Ah, blogueira, você acha que você vai levar a algum lugar isso? Nada a ver com o que você tá fazendo. Você acha que alguém vai ouvir você falar de dentista? Ninguém quer saber de dentista, não, Flávio. Todo mundo odeia dentista. Então eu sempre ouvi muito isso. Aí o que você faz? Foda-se de novo, né? O disjuntor lá, né? Aquele disjuntorzão assim de festa, que você desliga a festa inteira. Mandei o foda-se de novo. E hoje, aí você fala assim, você tem um sucesso? Tenho sucesso no meu canal do Instagram. Meu canal do Instagram é bem bacana. Hoje eu já tenho lá os recebidos, né, da Dentista Inteligente, que as pessoas me mandam coisa de dentista e falam, cara, eu vejo dentista, eu só lembro de você. Então as pessoas recebem as coisas e me mandam. Então eu fui construindo isso aos poucos, entendeu? Com muita batalha, com muita coisa, vivendo o que eu acredito. Entendeu? Você tá falando com quem aí? Eu tô falando
com você. Eu falei assim, tem muito mais ainda para acontecer, meu amor. Muito mais. Tem. Eu tô só começando o caminho. Eu tenho essa noção. E essa questão desse podcast com o Marlon, que a gente montou, foi graças a uma parceria que eu e ele construímos. Foi ninguém. Foi Marlon e eu que construímos essa... Ninguém ajudou a gente. Foi a gente que bateu, nada é por acaso, né? Aconteceu da gente cair num curso lá que a gente fez, que não vale a pena falar, mas o que a gente está trilhando agora é que é o legal. A gente está construindo a partir de agora as relações, entendeu? É isso, cara. Acho que é isso. Falei pra caramba, né? Pra avaliar. Não. Escutar você é bom. Pode falar, continua falando. Não para, não. Não, chega, deixa vocês falarem também. Perfeito, Flávia. Isso. Eu acredito muito que a gente está aqui nesse mundo para seguir aquilo que a gente acredita, para seguir a nossa filosofia de vida, né? E quando a gente entra numa vibe de ficar se preocupando muito com o que outra pessoa vai achar, pensar, e que muitas vezes até é difícil você não se importar, né, com o que as outras pessoas vão pensar, principalmente pessoas próximas, de repente parentes, é mais importante ainda a gente se conectar com a gente, né? A gente se conectar com aquilo que a gente quer e permanecer nisso. Então, eu estou constantemente também tacando foda-se, porque quando você faz algo que é diferente, é normal existir críticas, é normal que as pessoas falem aquilo, mas com a visão delas, não com a sua visão. Verdade. Então, por isso que é muito importante a gente analisar as coisas com a nossa visão, escutar as opiniões, mas a gente filtrar, entendeu? Sempre analisar a nossa vida através das nossas visões. E eu acho que eternamente a gente vai ter que tacar o foda-se. Enquanto a gente tá viva, a gente vai ter que tacar o foda-se. Não tem jeito. Ou você vai ser feliz, ou você vai se importar com as outras pessoas e no final você não vai ser você mesmo. Você vai ser um boneco, uma boneca que você tá com medo de falar o que pensa, com medo de agir. Você vai viver com medo, né? E eu não tô aqui pra isso. Eu não tô aqui pra isso, sabe? Eu tô aqui pra viver a minha vida. Pra ser feliz e ajudar o próximo. E sabe o que é mais engraçado? O Marlon sabe disso, que ele é meu amigo de real, assim, cara. Eu falo o seguinte, quando você... Léo! Beijo! Quando você segue o que você acredita, quando você não só fala, quando você... Porque eu botei no meu Instagram esses dias, falar até papagaio fala. Agora, fazer, exatamente, cara, fazer. Você ir lá e falar assim, não, eu quero isso aqui, eu não tô só falando, não. Eu vou fazer isso aqui acontecer. Cara, quando você faz o que você se propôs a fazer, você não espera de mais ninguém. Não depende do outro. O outro tem que fazer. Se o outro fizer a parte dele, ele cumpriu. Ótimo. Agora, quando ele não faz, você fala assim, pô, essa pessoa é um mané. Você às vezes achava que... Você às vezes fica assim, caraca, o medo, né? Que você falou a mulher tem muito medo de às vezes fazer as coisas. Aí você fica assim, caramba, cara, será que eu vou conseguir? Aí você consegue fazer alguma coisa. E você espera do outro que o outro faça a mesma coisa. E a pessoa não faz. Aí você fala, caraca, a pessoa não é tudo aquilo que você achou que ela fosse. Mas você é foda. Porque se você foi lá e fez... Um papo meio doido esse que eu tô falando, mas não sei se vocês conseguiram captar a mensagem, entendeu? Eu captei. A Nayara tá assim. Eu captei. Vai lá e faz, é porque cara. Eu tô recebendo. Vai lá, eu tô recebendo muita conexão, tá? Porque a gente é muito inocente de achar que a gente tá sozinho. Não tá, né? Tem influências espirituais aqui e do céu também. Então por isso que eu tô meio agitada e eu concordo com a Flávia. É isso, cara. Marlon, manda ver aí. É isso, amor. Com a Flávia. Eu tô adicionando aqui porque tudo que ela fala é como se fosse um filme dos últimos meses, assim. A gente se conhece há praticamente um pouco mais de um ano, né? Eu acho que a gente começou a conversar foi em julho, não foi? Foi em julho. Já tem bastante tempo. Foi julho que se montou o grupo. Bem parecido.
Eu lembro que as duas tinham, que é engraçado, né, ver nós três na tela, mas vocês duas aqui, porque tinha uns dias que eu tomava uma lição de manhã da Nayara e de tarde da Flávia. Era Verdade. tomei uns tapinhas na nádega direita, depois na esquerda e vai, filho, já tá cansado, vai. Só vai. O meu caso, eu falo que é um instinto maternal, que eu falei que o Marlon poderia ser meu filho mais velho. Ele fala, não, aí também é demais, Flávia. Poderia ser minha irmã mais velha, tudo bem. É verdade. Concordo com ele. Cara, tô satisfeita, hein? Foi um prazer. Oi? Foi. Oi? Fala, Marlon. Eu sou muito grato a vocês duas. Eu acho que eu tenho certeza que se não fosse por vocês, eu não seria quem eu sou hoje. Quando a gente está analisando nosso canal no YouTube, quem tem canal no YouTube vai entender. Cara, a gente olha os vídeos lá dos, sei lá, 2 anos atrás, ou mesmo que seja recente, a gente começa a ficar pensando, poxa, eu poderia ter feito aquilo, eu poderia ter, sabe, melhorado isso, mas esse senso crítico que a gente tem hoje é porque a gente hoje, até a hora agora, qual é o horário agora? Ó, são 2h56. Você, 2h56, chegou à conclusão de que poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, com que você aprendeu até agora. Naquela hora que você estava gravando, você fez o melhor que você pôde. Então, aprecie a sua evolução, o seu conhecimento. Seja grato por, caramba, agora eu consigo perceber isso. Pior aquelas pessoas que não querem mudar, acham que está tudo certo, que a vida delas está horrível, que a vida é assim, no final vai todo mundo morrer mesmo. Não é assim, cara. Olha aí as amizades, o quanto que a gente consegue crescer todos os dias, cara. Tá mal? Chama. Quantas vezes, né, Flávia? A Nayara também, quantas vezes eu tava mal, chamei vocês, vocês me deram o maior apoio e tal. E vice-versa. Então, não se feche. Você tem o seu momento, que nem a Nayara lá, vai lá para a cachoeira lá, fica lá refletindo. Tem o seu momento, mas também tem o seu momento de, cara, pedir ajuda. As pessoas acham que você está se rebaixando ao pedir ajuda. Eu acredito que você cresce quando você pede ajuda, porque você consegue expressar uma dor que você está dentro de você e uma humanidade que faz com que a outra pessoa queira te ajudar. E vocês, me ajudaram muito, cara. Não existiria Marlon Aulas do jeito que é hoje sem vocês. Existiria sim. Não, imagina. Talvez, né? Que isso? Imagina. Eu acredito que nada por acaso. Se a gente está aqui é porque a gente tem que estar aqui, é porque o universo queria que a gente estivesse aqui. E eu espero sempre poder contribuir com vocês, ajudar o máximo de pessoas possíveis através do podcast de vocês. E vocês sabem que eu tô dentro, né? Eu falo sobre tudo. O que vocês quiserem falar, a gente fala e sem filtro. Falar mesmo, falar na cara. Eu acredito que a gente tem que falar, mandar o nosso papo reto, né? Eu acredito muito nisso, que a gente tem que mandar o nosso papo reto, ser sincera primeiramente pra gente, não mentir pra gente, falar sempre a verdade pra gente. E dessa forma a gente sempre vai conseguir falar a verdade pro próximo. E é isso, amores. Torço muito por vocês, muito mesmo. A gente vai fazer muitas coisas legais, né? Vamos viajar pra caramba, passear, trabalhar muito, se Deus quiser, a gente vai trabalhar muito, vamos ajudar muitas pessoas, se Deus quiser. E é isso, estou muito feliz por fazer parte desse projeto lindo que só estou torcendo aqui por vocês. Top! Mickey, você quer encerrar essa live com chave de ouro? Pô, mané, aí, caraca, esqueci meu chapéuzinho. Pega lá. É isso. Eu vou fazer um tunado aqui agora, vou fazer com esse aqui, ó. Nossa, vou comprar uma orelha do Mickey. Ótimo, estiloso. Estiloso. Cara, segue a Nayara, segue a Flávia, segue eu, meu irmão. Pô, não tá escrito Mickey lá. Eu acho que é por isso que o pessoal me segue, pô. Mas é Marlon Aulas, canal Marlon Aulas, pô, jabazão, pô. Pessoal, vamos finalizando aí o nosso podcast, videocast, livecast, foda-se, cast.
Com muitas palavras para você colocar na sua alma e muitas aulas. Show! Pessoal, Tchau, gente. Manda pra mim, tá? Manda pra mim, por favor, que eu quero postar lá no YouTube. Na conta do Instagram. Mas é isso, pessoal. Sério mesmo, você que é mulher, eu tenho que levantar aqui para sair do papel do bico. Você que é mulher e precisa de lições de autoestima, precisa, sabe, alguma coisa, drops, né? Dicas todos os dias. Cara, acompanha o que a Nayara está fazendo. Poxa, ela falou que não está fazendo pelas visualizações, mas, cara, quando essas visualizações chegarem, eu tenho certeza que vai, cara, ajudar milhões de pessoas, cara. Então, seja você um dos primeiros que está vendo essa live, seja um dos primeiros a ser abençoados com essas dicas da Nayara. Eu vejo assim, eu fico de bobeira, eu falo, gente, cara, Nayara é um anjo aqui na Terra, cara, vamos pra cima. Mas... Imagina, todos nós somos incríveis. Um beijo pra vocês. Tchau, amores. Obrigada a todos que participaram. Beijo, Flávia, sua linda, maravilhosa. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, queridos. Tchau, Marlon. Faz a contagem regressiva aqui comigo. Vai! 5, 4, 3, 2, 1. Manda bala, escova os dentes. Tchau, tchau. Depois se vê, valeu! Coração, olhinhas!